Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Aleluia. A cura de um hidrópico, né? Hidrópico, uma pessoa que tem inchaço pelo corpo, nas cavidades, né? Então, uma pessoa que às vezes tem até dificuldade de caminhar por causa desse inchaço e dói, né? O acúmulo de água ali, ele dói. E aconteceu num sábado que, entrando em uma casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. A gente pode ver aqui, né, que os fariseus chamavam o Senhor para cear, para comer junto, mas sempre para ficar observando, para ver se pegava Jesus em alguma falha. E eis que ali estava um homem diante dele, um certo homem que tinha o corpo todo inchado, cavidade toda cheia de água, né? E eis, né, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus perguntou a eles, né? É lícito curar nos sábados? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Então, né, Jesus perguntou para eles se era lícito curar no sábado, e eles ficaram calados para ver qual seria a reação de Jesus. Então, Jesus tomou aquele homem e curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós o que, caindo em um poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? Né? Ele dizendo: qual de vocês aí que um dos seus animais ali, né, caindo lá, o jumento ou o boi em um poço, vocês não vão chamar outros para te ajudar a tirar? E nada lhe podiam replicar sobre isso. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados a bodas, não te assentes nos primeiros lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Né? Ele vendo ali que aqueles homens iam chegando, né? Ali naquele lugar onde ele foi convidado, e eles queriam fazer uma questão dos primeiros lugares. Então Jesus, ele começou a contar uma parábola, né? Quando fores convidado para uma bodas, não queira estar no primeiro lugar, porque vai que chega outro mais digno do que você e peçam para que você se retire. E vindo o que te convidou, a ti a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidá-lo e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurados, porque eles não têm com que te recompensar, mas será recompensado na ressurreição do justo. Né? Então Jesus dizendo aqui, né, que aquele que quer se exaltar vai ser humilhado, e dizendo que a gente tem que fazer aqui para o próximo sem ter a intenção de que eles possam retribuir. A gente tem que fazer algo para alguém sem a intenção, a gente tem que ajudar aquele que realmente não pode, né, retribuir para nós. Esse é o verdadeiro amor, é o evangelho de Cristo é isso, poder fazermos para alguém que não possa retribuir, não fazer esperando algo em troca. Aleluia. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Porém, ele lhe disse, né? Jesus disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus
servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar, a rejeitar o convite. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, é preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado, né? Rogo que eu não vou, né? Rogo que eu vou ter que rejeitar esse convite. E outro disse: comprei 5 jumentas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por recusado, né? E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e faça-os entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Aqui Jesus dizendo, né, que ele veio para convidar ali aquele povo escolhido, o povo de Israel, os judeus, para a ceia do Senhor, para serem salvos. E aqueles homens estavam recusando, assim como aqueles fariseus ali que convidou Jesus, mas na verdade eles queriam só observar. Então, o Senhor estava dizendo que aqueles a quem ele veio e ofereceu o convite recusa, assim é hoje em dia. Muitos recusam o convite de Jesus, né? Então Jesus disse: então, já que vocês recusam, eu vou buscar aquele que estava perdido, aqueles que foi rejeitado, aqueles que são cego, coxo, mancos, né? Porque Jesus veio para esses, os excluídos, os pecadores que se arrependerem. Então Jesus disse: faça e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Quando a gente escuta aqui, né, a gente vê aqui esse versículo: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalho e força-os a entrar. Aqui a gente vê, né, Jesus falando conosco, dizendo: olha, vai aí pelos becos, pelos caminhos, vai buscar aquele que está perdido, né? E insista para que eles venham para o reino de Deus. Vai evangelizar, vai fazer, vai buscar. Essa é a verdadeira obra. Aleluia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Quer dizer, todos aqueles que aceitam que é convidado e renega, né? É triste, porque o Senhor está dizendo que vai ficar fora naquele grande dia, né? Não vai provar da ceia, da grande ceia, naquele dia que Jesus voltar para resgatar o povo dele. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Quer dizer, sempre aquele que não se convive com outras pessoas que não aceitou Cristo, ele vai aborrecer essas pessoas, né? Porque a visão daquele que está em Cristo é diferente. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, a cruz é Jesus e nós temos que pegar Jesus, tudo o que ele nos ensina e segui-lo. Aleluia. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Né? Então Jesus está dizendo aqui: olha, antes de começar uma obra, veja se você vai ter condições de continuar, né? Para não desonrar Jesus. Então Jesus tem que ser a base de todas as coisas, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer-se dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Mas aquele que edifica as bases de uma construção, os alicerces dele em Cristo, Jesus vai sustentá-lo até o último, né, tijolo, até o último telhado. Aleluia! Então nós temos que sentar diante de Deus, ajoelhar diante dele e pedir para ele ser o nosso alicerce. Aleluia! Ou qual o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre
se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, né? Mas todo aquele que busca em Deus, né, a força, o conselho, que pega a instrução de Deus, ele consegue. Com 10.000 combater 20.000, com né, combater milhares, né? Porque é a força de Deus. Então nós temos que sentar primeiro com o rei, pedir conselho de Deus, né, para que ele venha nos instruir. Aleluia. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, né? Então assim foi, né? Deus mandou embaixadores pedindo para que o povo se convertesse, mandou profetas, mandou João Batista, né? Para que o povo se arrependesse. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenera, com que se adubará, né? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, se o sal perde o sabor, que graça tem? Então, assim, nós temos que ser o sal bom, né? Nós temos que ter ali a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar essa presença. Nós temos que fazer de Deus o nosso alicerce. Nós temos que estar alicerçado em Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que todos os dias buscar qual é a boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Estamos aprendendo cada dia mais, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Senhor, nós aceitamos o Seu convite, Pai. Nós não queremos Te negar de forma alguma, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada por ter nos escolhido primeiro. Obrigada por ter estendido o Teu convite a nós, Senhor. Pai, que a gente venha colocar o nosso alicerce, a nossa base, que a gente venha desconstruir, Senhor, tudo aquilo que foi feito sem a tua base, sem o Senhor estar no comando, Pai. Mas venha, Espírito Santo de Deus, sobre essa vida, sobre essa alma, sobre essa casa, Senhor, que está aí do outro lado ouvindo. Venha ser o alicerce dela, Pai. Venha ajudar ela a desconstruir tudo aquilo que foi construído uma vida inteira, em cima de uma mentira, em cima de algo que não é verdadeiro, Pai. Mas que ela venha agora pegar Jesus Cristo de Nazaré para ser a base, o alicerce, Senhor, para que ela venha fazer a fundição de tudo aquilo que o Senhor tem grandioso para entregar na vida dela, sobre a tua palavra, sobre o teu alicerce, sobre o Senhor, que o Senhor venha ser a base de todas as coisas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.